Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo número 2. Vamos partilhar rapidamente uma palavra nessa noite e depois serviremos a ceia do Senhor. Atos 2, versículos 42 a 47. Palavra do Senhor que está no livro de Atos, escrito pelo apóstolo Lucas, Atos 2, versículos 42 a 47. Partilho com os irmãos o texto que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa palavra se chama a igreja que eu acredito. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu te peço, fala no nosso coração. A tua palavra em si mesma ela é suficiente. E eu te peço, me põe atrás da cruz e guia o nosso coração hoje e edifica-nos, desafia-nos, nos faz sonhar e nos faz, ó Pai amado, almejar, vivermos coisas novas e poderosas nas mãos do Senhor. Eu oro por mim, eu oro por nós, eu oro pela tua santa igreja, pelo teu povo que aqui está. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa palavra de hoje, talvez ela seja um pouco diferente, talvez não. Eu sei mais ou menos como eu vou começar, não sei mais ou menos como eu vou acabar. Explico, né? Próximo domingo vai ser um domingo muito importante para a vida da igreja. Desde do último mês de março, nós startamos esse processo de sucessão pastoral, a comissão tem trabalhado. E agora, no próximo domingo pela manhã, a gente tem uma assembleia extraordinária às 10h15 para a eleição do novo ministro titular da Igreja Batista Memorial. O nome que a comissão trouxe, que está sendo trago para a apreciação dos irmãos e para a votação dos irmãos, é o meu nome, é o nome da minha família. E eu estava conversando com a comissão essa semana, foi muito bom, a gente pôde falar sobre muitas coisas. Louvo a Deus pela maneira como esse processo tem sido conduzido, pelo espírito de irmandade que há na igreja, de amor, de comunhão, e pela maneira também como a comissão tem se portado em todo esse processo. E eu me sinto hoje na responsabilidade de partilhar com os irmãos algumas coisas que habitam o meu coração, sobre o que eu penso sobre a igreja, os irmãos entendem? Então eu queria, assim, usando o texto de Atos, porque muito do que eu quero dizer está aqui, abrir um pouco do meu coração para os irmãos perceberem e poderem dizer, se nós dissermos sim, Senhor, nós queremos que o pastor Christian seja o novo ministro titular da Memorial, para onde mais ou menos que a gente vai? Os irmãos me conhecem, eu estou aqui há 23 anos. 23 anos. Nós estamos em abril, né? Agora exatamente há 23 anos que eu sirvo nessa casa. Então, ao mesmo tempo que não há necessariamente novidades, os irmãos vão ver que tudo que eu vou falar aqui não tem nada novo, mas existe talvez profundidade e ampliação. Então, existem maneiras e maneiras de se fazer a igreja, de se pensar a igreja. E eu queria, com muita simplicidade mesmo, abrir um pouco do meu coração para os irmãos hoje à noite, para que no domingo que vem de manhã, talvez algumas perguntas que você ainda tem, ou alguma pergunta que você queria fazer na Assembleia, de repente eu consigo respondê-la hoje. E que Deus fale aos nossos corações. Amém, queridos? Então, olha só. O texto que nós lemos é o texto o que nós chamamos da igreja primitiva. Esse relato fala de como a igreja vivia. E a gente acabou de sair do primeiro sermão da igreja, o sermão de Pedro. Pedro prega o evangelho. E as pessoas dizem, o que nós vamos fazer diante disso? Ele diz, arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, salve-se dessa geração perversa. E a Bíblia diz que naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Então aquela igreja já começou grande. Ela sai de 120 para 3.000 em um dia. E essa igreja ela vai se multiplicando, ela vai crescendo, ela tem um constante crescimento. E a palavra do Senhor vai encerrar esse bloco no versículo 47, dizendo que dia a dia, diariamente, Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, aquela igreja crescia diariamente. Então,
Está claro no texto de Atos que a igreja vivia duas coisas muito importantes. Ela vivia crescimento e ela vivia transformação. Guarde isso no seu coração, que se tudo der certo eu volto nisso lá no final. Ela vivia crescimento e ela vivia transformação. Era isso que eram as duas pernas sobre as quais a igreja vivia. Ela estava constantemente crescendo, ganhando almas, e a vida das pessoas era transformada pelo poder do Evangelho. Dito isso, em crescimento, transformação, eu queria, assim, rapidamente colocar diante dos irmãos algumas coisas que, no meu coração, eu enxergo que são marcas que têm que estar presentes na vida da igreja. Coisas as quais algumas nós já temos, ou na verdade todas elas nós já temos, mas que eu, enquanto pastor, pretendo me esforçar para que elas se aprofundem e se ampliem na nossa igreja. Coisas as quais habitam no meu coração e que, se for da vontade de Deus que a gente esteja à frente da igreja, é para esse lugar que a gente vai caminhar. Então, a igreja que eu acredito é uma igreja onde, em primeiro lugar, existe uma centralidade da palavra de Deus. Há uma centralidade na palavra. Diz a Bíblia assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa doutrina dos apóstolos, o que está acontecendo? O Novo Testamento, como você tem na mão, ele ainda não estava escrito. O que estava acontecendo? Os apóstolos estavam ensinando para a igreja o Antigo Testamento à luz da cruz de Cristo, à luz daquilo que Cristo havia feito. Os apóstolos vão basicamente escrever o Novo Testamento com a vida de Jesus, e depois vem Paulo e João escrevendo o Apocalipse, mas agora eles estão interpretando a palavra de Deus à luz de Jesus, o cumprimento das profecias, e aquele é o alicerce daquela igreja. A doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus é o alicerce daquela igreja, é ali que eles estão colocados. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o alicerce da igreja é a palavra de Deus. É a nossa fonte de sabedoria, é, como diz um bom batista, o nosso manual de fé e prática, de regra e prática, de regra e fé. Eu acredito que a palavra de Deus é o que diz para nós o que é certo e o que é errado, e a gente lê a palavra de Deus a partir dessa lente chamada Jesus Cristo. Eu quero viver numa igreja bíblica e que tem como razão e fundamento a palavra de Deus. Esse é o meu coração. E por que uma centralidade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é a verdade. Isso é muito importante. Nós vivemos um tempo hoje que a gente chama de pluralismo. Então a verdade ela foi diluída. A verdade não é mais objetiva e a verdade ela é subjetiva. Não existe mais certo e errado. Existe o que é bom para você e existe aquilo que é bom para mim. Se é bom para você, então é verdade. Se é bom para mim, então é verdade. E eu não sou, vamos dizer assim, um teólogo liberal. Eu sou um fundamentalista. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio que a palavra de Deus, a santa e boa palavra de Deus, é o que continua dizendo para nós o que é certo e o que é errado, o que é caminho largo e o que é caminho estreito. É a palavra de Deus que diz quem é Deus e o que é viver para a glória de Deus. É a palavra de Deus que diz o que é o ser humano. É a palavra de Deus que diz qual é o nosso destino. É a palavra de Deus que diz o que é casamento. É a palavra de Deus que diz o que é gênero. É a palavra de Deus que diz o que é igreja. É a palavra de Deus. Não são as minhas ideias, não é o que o mundo aí fora diz, não é o que os teólogos liberais e universalistas dizem. Eu continuo acreditando que o fundamento da igreja é a palavra de Deus. Não está no meu coração seguir nenhum tipo de modismo ou de tendência de tornar a igreja mais inclusiva ou afirmativa, como alguns dizem. Eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que eu quero dizer para os irmãos é no que depender de mim, enquanto eu estiver nesse púlpito, o que vai ser pregado aqui não é nada contra, mas não é autoajuda, não é psicologia, não é filosofia, não é pedagogia, não é ideia de homens. O que vai ser pregado aqui enquanto aqui eu estiver é a palavra santa do nosso Deus. Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus. Muitas igrejas por aí de relevância até estão abandonando a palavra de Deus, estão deixando de pregar a palavra do Senhor, pregando o evangelho mais adoçado, mais açucarado, mais gourmetizado. E eu quero dizer em nome de Jesus que não faz parte da minha ideia colocar o homem no centro de nada. Nós não somos o centro do coração de Deus, tudo é sobre Jesus Cristo. Então a gente não vem aqui para pregar uma palavra em que você se sente o herói.
Eu e você, nós não somos o herói, nós somos os vilões. O herói é um só e o nome dele é Jesus Cristo. Então essa é a palavra de Deus, um Deus grande e santo que veio em encontro os mais miseráveis, e o valor que temos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos encontrou mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o nosso valor está no sangue derramado na cruz do Calvário. A palavra que nos transforma. É por isso que eu estava falando para vocês sobre crescimento e transformação, porque é a palavra que transforma, eu vou falar sobre isso, é a palavra que confronta. Eu não tenho como pregar a palavra de Deus sem de vez em quando você ser confrontado por ela. Tem um ditado no inglês que o pessoal usa muito assim, que é não mate o mensageiro. Ô, gente, não fica bravo com o mensageiro, eu só prego a Bíblia. Tá bom? Não fica chateado com o pastor. A gente prega a Bíblia. A gente prega, e aí faz parte da palavra de Deus nos confrontar, nos colocar como espelho para que a gente se enxergue. É óbvio que não vai ser pancada todo domingo, fica na paz do Senhor, tá? Mas a gente precisa encontrar o lugar em que nós somos confrontados e que nós somos estimulados e ministrados a viver segundo a palavra do Senhor. É isso que Paulo disse a Timóteo. Em 2 Timóteo 4, versículo número 2, ele disse assim: Timóteo, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que nós pregamos é a palavra de Deus. E aí ele diz, em tempo e fora de tempo, quer seja bom, quer seja ruim. Nós estamos, como nação, gradativamente caminhando para um tempo mais ruim para pregar a palavra de Deus, menos favorável a pregar a palavra de Deus. E o que nós vamos fazer? Continuaremos pregando a santa palavra de Deus, em tempo oportuno ou não. Você não suaviza a mensagem porque o mundo endureceu a perseguição. Você continua pregando a palavra de Deus. Ele diz no versículo seguinte a Timóteo, ele diz, porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos seus ouvidos. Há uma geração de pessoas que não quer mais ouvir aquilo que eles precisam ouvir, mas eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a esse que vos fala, no que depender de mim, nós continuaremos pregando aquilo que você precisa ouvir. Porque somente se você ouvir o que você precisa ouvir, é que você será transformado à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquilo que está escrito no Igreja Essencial. Nesses últimos tempos eu tenho lido um monte de livros sobre igreja, né? E no Igreja Essencial ele diz assim, suavizar ou relativizar a Bíblia não é a resposta para alcançar uma geração mais jovem para Cristo. Eles não querem ser poupados das duras verdades espirituais. Nós não vamos cometer o erro que a Europa cometeu. Ela foi suavizando a mensagem para que os jovens permanecessem na igreja e, por fim, o evangelho estava relativizado e não sobrou ninguém. As pessoas não... Uma dose açucarada do evangelho tem o poder de mandar a sua alma para o inferno. O evangelho precisa ser pregado como ele é e a gente não está aqui para suavizar a mensagem. Por que a centralidade da palavra? Porque só a palavra é poderosa e transformadora. É a palavra de Deus que transforma o coração do homem. A palavra de Deus não volta vazia. Amém, irmãos? Diz a palavra do Senhor em Hebreus 4, versículo número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Eu creio no evangelho que muda o coração do homem. Eu creio numa palavra que nos transforma, que dia após dia nós vamos melhorando e vamos nos tornando a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Eu ainda acredito naquele velho papo sobre santidade. Lembra daquela conversa de santidade? Sede santos porque eu sou santo. Deus está querendo levantar nesse tempo não uma igreja agridoce. Deus quer levantar uma igreja santa que brilha sua luz no mundo e que diz, ainda há um caminho para nós em nome de Jesus. Então eu tenho aprendido o seguinte, que o meu papel como pastor é pregar a palavra. Às vezes a gente chega no domingo e fala assim, tomara que hoje lá na igreja, independente de quem pregar, seja uma palavra assim maravilhosa. Não é aquela palavra assim, que às vezes a gente prega, ou outros pastores pregam, e você percebe que, nossa, que palavra, louvado seja Deus. Mas nem sempre a palavra é maravilhosa, nem sempre a gente sente um calor no coração, nem sempre a gente arrepia, nem sempre a gente se emociona. Então, no dia em que a palavra não for assim tão extraordinária, o que tranquiliza o nosso coração é o quê? Nós, como pastores, pregamos a palavra de Deus.
A palavra de Deus, porque ela é quem não volta vazia. E é muito importante que os irmãos entendam isso. Para mim, é muito importante que na jornada de ministério, dentre todos os tempos que eu vou precisar ter, eu continue tendo tempo para estudar e me dedicar à palavra de Deus. Isso para mim é muito importante. Eu não quero que as enormes demandas que a nossa igreja tem tirem da minha vida o tempo separado para estudar a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso em Atos capítulo número 6. Os apóstolos se dedicavam ao quê, irmãos? A oração e a palavra. Ali a gente aprende um princípio de que tem coisas que o pastor tem coisas que ele não negocia, que ele descentraliza e que ele treina outros. Pretendo, porque um ministro titular, ele tem enormes demandas. Ele precisa administrar, ele precisa discipular os outros pastores, ele precisa envisionar a igreja, porque ele é o responsável de trazer a visão para dentro da igreja. Ele precisa cuidar do rebanho, ele precisa orar, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa pregar, ele precisa cuidar dos avanços missionários da igreja. Bom, a lista é infinita. Estar com a sua família e por aí vai. Então, eu não tenho esse complexo de super-homem, eu não preciso fazer tudo. Eu creio em Deus, que se eu dedicar meu tempo a orar, em primeiro lugar, orar e pregar a palavra de Deus, outras coisas eu vou poder discipular outras pessoas que vão fazer outras coisas, e assim a igreja vai crescendo para a glória do Senhor. Amém, queridos? O tempo de um pastor de oração e de preparar a palavra, ele é sagrado. Ele tem que ser sagrado, para que quando a gente chegar e colocar os pés aqui, a gente tenha pão quente. Agora na mesa da propiciação, todo dia fazia pão novo, porque você foi buscar e você está trazendo um maná novo para a vida da igreja. Então os irmãos, orem por isso, para que quem estiver à frente dessa casa, em qualquer geração, sempre seja um homem de oração e que separa tempo para estudar a palavra e para pregar a palavra de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Então, por fim, a centralidade da palavra, porque o ensino bíblico, para mim, precisa ser de uma forma criativa e contemporânea. Ô irmãos, deixa eu falar isso para vocês. A essência é imutável, mas a forma muda. Tá bom? A forma muda. Eu não sei você, meu primeiro cargo na igreja foi operador de retroprojetor. Alguém lembra como era na igreja? Alguém pegou a igreja do retroprojetor? Isso. Tem gente olhando assim, falando, do que ele tá falando? Não é assim? O pessoal que nasceu de 2000 para frente aí não sabe nada da vida. Meu primeiro cargo na igreja, operador de retroprojetor, ficava aqui, ó, na primeira fila de costas para a igreja, não é? Filetinho colocando, ou fazia na mão. Aí quando começou a ter a xerox, que você conseguia bater xerox naquela folha, aquilo era uma maravilha, só que ela começava a descascar com o tempo. Tinha uma pasta, existia uma pasta com todas as letras de música, era assim, tá bom? E eu operava. Operei retroprojetor na Memorial, sabia? Eu já fui operador de retroprojetor aqui na Memorial, no culto de terça-feira das irmãs, que era às 3:30 da tarde. Tava eu lá, era eu e outro pastor. E aí, era assim, uma semana eu operava o retroprojetor e ele fazia o louvor, daí a gente trocava, né? Aí eu me lembro, então era eu, esse outro pastor, que eu não vou dizer o nome dele, que era o Marcelo, e as irmãs. E aí um dia ele tá tocando o louvor aqui assim, e ele empolgado, o pastor Marcelo era muito empolgado, né? Assim, aí ele fechou os olhos e mandou assim, agora só os homens cantem. E eu? Tudo bem, o Marcelo era empolgado. Mas eu já operei retroprojetor aqui na igreja. E hoje, ó, não é assim? Os tempos, a mensagem continua a mesma, a essência é a mesma, mas o tempo muda. E a gente precisa aprender a pregar a palavra de uma forma criativa e contemporânea. Alguém certa vez disse assim, pastor, não se faz mais igreja como antigamente. Já ouviu essa conversa? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não se faz mais igreja como antigamente não é a resposta. A resposta é não se faz mais igreja para antigamente. Não adianta a gente vir aqui e responder perguntas que as pessoas não fazem mais. A gente tem que ter uma mensagem que faça você sair segunda-feira e conseguir lidar com os seus dilemas de fé. Tem que ser uma palavra conectada à sua realidade. Era o Moody que dizia que o pregador anda com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro. Então a gente precisa acreditar na contemporaneidade e traduzir a mensagem para uma geração. Olha só, nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja de anciãos, nós não somos uma igreja de jovens, nós somos uma igreja familiar. E se somos uma igreja familiar, a gente é uma igreja, que a gente diria na eclesiologia, uma igreja multigeracional. Nós temos várias gerações aqui no nosso meio. Passa aí, Bruninho, fazendo um favor.
Então a gente tem aqui no nosso meio, por exemplo, os baby boomers, pessoal que nasceu entre 45 e 64, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse pessoal está aqui entre nós, ok? Eles estão aí. Estão aí. Nós temos a geração X, o pessoal que nasceu entre 65 e 79, que viu a explosão dos aparelhos televisivos na sua casa. Nós temos, louvado seja Deus, nós temos a geração Y, essa é a minha geração de 80 a 94. Eu fiz a transição, eu sou da geração que teve que fazer a transição do analógico para o digital. Essa é a minha geração, eu tive que transicionar. Nós temos a geração Z, está errado aqui, seria 95, não 85. Nós temos a geração Z, o pessoal que nasceu de 95 a 2020, que eles são totalmente digitais. Sabe esse pessoal esquisito? Aqui, essa geração aqui. Eles são esquisitos, não é? É diferente, tá bom? Você, deixa eu falar para você. Você prega a mesma mensagem, mas você não prega do mesmo jeito para essa geração e para essa geração. Onde estão as pessoas hoje? Onde estão as pessoas hoje? As pessoas estão na internet. E aí, nós vamos pôr os pés lá, irmãos? De verdade, assim, pôr os pés assim, sabe, de você olhar e falar, não, cara, entra lá e vê o conteúdo que a Memorial produz, para a gente alcançar gerações aqui na cidade, no estado, no país, de outras nações. Nós vamos pôr os pés lá, porque as pessoas estão lá, sim ou não? Vamos pôr os pés lá, irmãos? Me senti pressão, hein? Vamos pôr os pés lá? Sim! E para a gente pôr os pés lá, a gente precisa repensar. Como que a gente prega o evangelho lá? Como que a gente produz o conteúdo que vai ganhar uma pessoa do outro lado do mundo? Gente que a gente nem imagina, mas a gente vai chegar no coração deles. E a gente tem o que se chamou de geração C, que é a geração pós-Covid. Então, na minha casa, eu tenho 3 gerações. A gente é multigeracional e a gente precisa de trabalhos com os adultos, que falam a linguagem dos adultos, dos casais, dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Amém, irmãos? Uma mensagem que é imutável para uma cultura que é mutável. E tudo isso, como John Stott disse, eu encerro esse bloco citando aquilo que ele disse, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo, a fim de relacionar a mensagem imutável com um mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem, numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Essa é a nossa missão. Como a gente traduz a mensagem para a nossa geração de hoje? E esse é o nosso grande desafio, pregar a palavra de uma forma criativa e de uma forma contemporânea, para que muitos, irmãos, para que muitos se acheguem a esse lugar e muitos sejam salvos aqui para a glória do Senhor. Muitos, eu acredito nisso, um evangelho imutável para uma sociedade que muda. Isso está no meu coração, a centralidade da palavra. Qual é a igreja que eu acredito? Em segundo lugar, é uma igreja que tem relacionamentos significativos. Relacionamentos significativos, a palavra diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. A igreja precisa ser profunda nos seus relacionamentos. A palavra comunhão é koinonia. A principal ideia da palavra grega koinonia é ter tudo em comum. Essa palavra é muito importante, comum, por quê? Porque nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Quem está em Cristo Jesus, ele tem 2 famílias. Tem um povo aí que tem 2 famílias e não está em Cristo Jesus, mas quem está em Cristo Jesus, ele tem 2 famílias. Ele tem a família de sangue, a qual ele nasceu, e ele tem a família da fé. Efésios fala sobre isso. É por isso que a gente se chama de irmão. Temos um pai em comum, nós somos uma família. Então, por que somos família e por que em comum? Nós temos um pai em comum, nós temos um sacrifício vicário em comum, nós temos uma fé em comum, nós temos um destino em comum, nós temos uma missão em comum, nós temos uma nova vida em comum, uma identidade em comum, um propósito em comum. É por isso que os nossos relacionamentos têm que ser verdadeiros, afetuosos, significativos. Nós agora temos que levar as cargas uns dos outros, servir ao Senhor Jesus uns aos outros. Então, o plano de Deus tem um plano para nós. Amém, queridos? E o plano de Deus geralmente não é um plano só para mim. Essa é uma leitura equivocada do Evangelho. Geralmente o plano de Deus envolve você e outras pessoas. O plano de Deus é muito mais comunitário. Jesus não vem buscar uma pessoa, Jesus vem buscar a igreja.
Então, geralmente, o plano de Deus é para um povo, é para uma comunidade, um plano comunitário. No reino de Deus, eu e você, nós somos chamados a viver em comunidade. Não é mais eu, é nós. Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, que o pão nosso de cada dia, não é Pai meu, pão meu, é nosso. Por que relacionamentos significativos? Porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Eu tenho dito isso há algum tempo já, que muitas vezes o plano de Deus é a pessoa de Deus. Esse é o plano de Deus. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Então, eu não concordo com essa conversa de, não, pastor, eu não vou na igreja, mas eu e Deus, a gente é unha e carne. Deus é meu parça. Eu estou bem com Deus. Jesus, mas a igreja não. Então, já que eu prometi confrontar você, deixa eu te confrontar com a verdade. Esse Deus que você adora, ele é um ídolo. Ele é uma projeção das suas frustrações e você moldou esse Deus à sua imagem e à sua semelhança e você adora um Deus que diz que você pode servi-lo sem uma comunidade, mas não tem base nenhuma disso na Bíblia. Deus é um Deus comunitário. Deus te chama a viver em amor, em unidade, a estar com os irmãos, porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Relacionamentos significativos, porque é por meio dos relacionamentos que a gente cresce na fé. Por meio dos relacionamentos. A Bíblia, irmãos, é um livro vertical e a Bíblia é um livro horizontal, tal qual a cruz de Cristo. Ela é vertical e ela é horizontal. Os 10 mandamentos já cantaram a pedra para nós. Os primeiros 4 mandamentos, relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os outros 6 mandamentos, na horizontal. Não mente, não dá mau testemunho, não trai, não cobiça. Vertical e horizontal. Quanto mais eu estou me aproximando de Deus, mais eu me aproximo da comunidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da comunidade. Nesse tempo, o que acontece no mundo que você está vivendo? Ele está destruindo as relações e o significado das relações e tornando as relações fúteis, banais. É o que se chama hoje de uma modernidade líquida. Então, relacionar-se com alguém é seguir, deixar de seguir, bloquear, criticar. Mas isso não é comunidade. A gente não deixa de seguir o irmão. Não é assim. A gente não bloqueia o irmão na vida real. Não é assim. Nós somos chamados a ressignificar e a viver relacionamentos em profundidade, romper com a fragilidade. Por que relacionamentos significativos? Terceiro, porque o pequeno grupo é esse ambiente planejado para que a gente viva a proximidade. PGM, vamos juntos? Pequeno grupo multiplicador. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Deus tem feito maravilhas nos nossos pequenos grupos. É sério. Não é jargão, é sério. Deus está fazendo um negócio novo nos pequenos grupos, assim. Deus está fazendo. Ali a gente tem vivido comunidade, ali tem comunhão, ali tem cuidado, ali tem reciprocidade, ali tem discipulado, ali tem palavra, tem amor, tem confrontação, tem fraternidade, tem evangelismo, tem salvação. No pequeno grupo, ali, numa casa, numa varanda, com a luz acesa, umas cadeiras de plástico, alguém com violão e a palavra sendo pregada, Deus tem transformado e eu creio que uma igreja que cresce é uma igreja que tem relacionamentos significativos e que mergulha de coração no pequeno grupo. A igreja vivia isso, eles estavam diariamente no templo e a Bíblia diz, de casa em casa. É a chance da gente viver uns aos outros. Eu separei uns aos outros aí da palavra do Senhor. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5,13. Levem os fardos pesados uns dos outros. Aconselhem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se, porque tem gente que a gente tem que suportar mesmo uns aos outros. Não é isso na Bíblia não, tá? Suporte é de dar suporte, beleza? Tá? Dar suporte pro irmão. Exortem-se, isso aqui tem o pessoal que gosta, edifiquem-se uns aos outros. Alegre-se com os que se alegram, choram com os que choram. A gente não consegue viver isso aqui no culto público, irmãos. A gente vive isso aqui lá no pequeno grupo, lá no relacionamento. Você não precisa carregar os seus fardos sozinho. Há uma comunidade de amor para você. Você não precisa ficar indeciso. Meu Deus, o que eu vou fazer da vida aqui agora? Tem um grupo de pessoas que pode te aconselhar. Você não precisa passar os dias mais tristes da sua história só. Tem gente que pode chorar com você, para que quando o sol da alegria brilhar na sua história, eles vão se alegrar com você também. Relacionamento.
que traz significado, pertencimento. Eu digo para as pessoas que chegam aqui na igreja, eu falo para eles assim, isso aqui é o display da igreja. É a luz, é o louvor, que é uma bênção, que é extraordinário, é o som. Beleza, é legal. Só que o que vai te fazer ficar aqui é saber que tem gente que sabe o seu nome, que sabe da sua luta, que você chama pelo nome, que você partilha a vida. Gente que você pertence. Aí quando você pertence a um lugar, aí você passa a amar aquele lugar e aí você, aleluia, seja bem-vindo à família do Senhor. E é isso que nós queremos viver em nome de Jesus Cristo, uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa aqui importante. Isso aqui é importante. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O pequeno grupo é uma coisa tão importante, o relacionamento tão importante, porque, e eu preciso ser muito sincero com os irmãos, esse sou eu agora, que vos falo, como diz Paulo, digo eu, não o Senhor, né? Irmãos, eu não acredito no modelo de ministério pastoral onde o pastor titular tem que estar em tudo. Eu não acredito. Eu preciso ser claro com os irmãos. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque você não dá conta, você morre. Não dá conta, morre. Acaba. Sua pilha dura um tempo, acaba. Ninguém consegue fazer isso. Segundo, porque se o pastor titular tem que estar em todas as coisas, você limita o tamanho da igreja a você. E, irmãos, essa igreja aqui vai crescer muito para a glória do Senhor. E ela não precisa estar limitada a mim, pobre e miserável que sou. Se a memorial depender de mim, o que Deus quer fazer tem que ser maior do que eu. Vocês entendem isso? Tem que ser maior do que eu. O que Deus quer fazer tem que ser tão grande que sejam necessários outros pastores, que treinem outros facilitadores, que treinem outros apoiadores, que treinem outros líderes, que treinem outras pessoas. E assim o cuidado de Deus vai se multiplicando, vai chegando. Dizer que o pastor titular não tem que estar em todo lugar não quer dizer que o pastor titular não vai estar nos lugares, mas quer dizer que ninguém dá conta de estar em todos os lugares. Não com a igreja desse tamanho. Que dirá com o tamanho que nós vamos nos tornar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então isso é importante, faz parte da minha macrovisão. Eu acredito que o discipulado precisa acontecer. Eu acredito que na medida do possível, sim, você tem que ter ali o seu tempo com a pessoa, mas você também tem que ter o seu tempo para oração, para a Bíblia, para estar com a sua família. Tempo para não fazer nada, louvado seja Deus. Apesar de que eu sou casado com uma pessoa que não deixa isso acontecer na minha vida. Alguém aqui é casado com aquela pessoa que não consegue não fazer nada? E só os homens levantaram a mão. Tudo bem. Louvado seja Deus. Chega as minhas férias, ela fala, o que você está fazendo? Eu já digo assim, eu estava fazendo nada, né? Estava fazendo muito bem. Está aqui a sua lista, seja feliz. Mas, ok. É muito, irmãos, é porque nós temos família, é muito contraprodutivo o cara pregar uma semana antes dizendo que gosta de não fazer nada, né? É só irmãos mesmo. O que eu estou dizendo para vocês é que, por favor, não esperem que eu e minha casa vamos dar conta de estar em todos os lugares, porque a gente não vai dar conta. A gente daria conta de estar em todos os lugares se a gente reduzisse a igreja. Mas a gente não quer reduzir a igreja, a gente quer que a igreja cresça, a gente quer que a igreja amplie. Na nossa correria, na nossa lida da vida, meus tempos de vida, né? Eu falei sobre isso com a comissão. Eu tenho criança pequena, eu tenho um filho especial. Tem as lidas da vida, tem as nossas correrias, as nossas enormes demandas familiares, mas eu e a Flávia, a gente tem orado, tem se organizado, se planejado para que eu consiga ter mais tempo, para que a gente gradativamente também consiga ter mais tempo. Deixa eu dizer outra coisa do coração aqui para os irmãos, nem está aqui. Falei com a comissão sobre minha esposa, por exemplo, não é assim? E a Flávia, pastor? Flávia tem vocação, Flávia é uma mulher de Deus, Mas o que eu disse é que nesse tempo da nossa vida, a minha esposa, para mim, ela tem um papel muito importante, que é cuidar bem de mim e da minha família. Se a Flávia cuidar bem de mim e da minha família, ela é uma esposa de pastor nota 10. Deixa eu entender isso. Okay? A Flávia vai estar aqui, ó. A Flávia aconselha a gente, chama a gente para orar antes, está nas orações, mas a gente tem demandas. E eu não quero que, de alguma forma, ela se sinta pressionada pelos irmãos. A gente ora, a Flávia sabe disso. Nós oramos há muito tempo para que um dia a gente pudesse estar os dois integralmente no ministério. Nosso sonho, louvado seja Deus. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas até que esse dia chegue, a gente vai fazendo passos gradativos. Nossa alegria é estar com os irmãos. Mas nós não estaremos em todo lugar pelo preço de sacrificar a nossa família nesse altar. Isso é muito importante que os irmãos percebam. Então,
Por isso que eu acredito no relacionamento significativo. O pastor não está aqui, mas o facilitador está. Mas o outro pastor está. Dessa vez ele não está, mas da próxima vez ele está. Se for churrasco, farei toda a força do mundo para estar lá com você. Louvado seja Deus. Então, olha só, faz parte do nosso planejamento familiar. Tem que ter noite de pequeno grupo. Vai ter a noite do pequeno grupo. Nós vamos estar lá uma vez por semana, pelo menos, dentro de um pequeno grupo. Vai ter a noite de ser convidado para jantar pelos irmãos. Minha agenda digital está ali. Você marca e a gente vai, com a maior alegria do mundo. A gente quer estar junto. Só que eu preciso que você entenda, eu não tenho a pretensão de achar que eu sou do tamanho dessa igreja, irmãos. Essa igreja é muito maior do que eu. Ela é do tamanho do sonho de Deus. Ela é do tamanho do sonho de Deus. Terceiro, deixa eu ir, senão a gente ainda tem que fazer a ceia e eu me enrolo aqui. Terceiro, eu acredito numa igreja que existe um amor que serve. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. É literalmente a ceia, tá? Mas tinha muitas outras coisas envolvidas sobre isso. Eles estavam se doando, eles estavam se entregando, eles estavam se partindo, porque Cristo foi partido por nós, e eles estavam se partindo uns pelos outros. Um amor que serve. Foi o John Stott que disse: amor é muito mais um serviço do que um sentimento. As pessoas tendem a achar que o amor é uma coisa subjetiva e etérea. Irmãos, o amor acho que é o John Stott que diz isso também. O amor é o que o amor faz. Isso é um amor. Isso é um amor. E eu acredito numa igreja que, por amar o projeto do reino de Deus, doa a si mesmo. Doa, se dá, se parte por si mesmo. Então eu tenho falado com os irmãos, eu tenho dito assim, eu quero viver um tempo em que nós não temos uma pessoa fazendo 3 coisas na igreja. Eu quero viver um tempo em que todo mundo está fazendo alguma coisa na igreja. Todo mundo. A força dessa igreja é a força do seu envolvimento. É a força de um coração que se entrega à palavra do Senhor. Olha só o que diz o texto. Pode colocar para mim, por gentileza, do 44 ao 46. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tudo em comum, vendiam, distribuindo, partiam. Eles estavam se dando uns aos outros. E a igreja, que eu acredito, não é uma igreja em que a gente vem essencialmente para receber, é uma igreja que a gente vem essencialmente para dar. Dar de nós mesmos, dar do seu dom. Eu acredito que Deus pode fazer no nosso meio uma revolução no voluntariado. Uma revolução no voluntariado. Quantos não são os voluntários da nossa igreja? Irmãos, não dá para listar todos aqui, mas, por exemplo, boas-vindas. Quando você chega aqui, já tem um grupo de irmãos ali, sorriso no rosto, voluntário. Ele chegou mais cedo, ele arrumou tudo, ele arrumou a casa. Ele está lhe dizendo, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Você chega aqui, os meninos que tocam e cantam aqui já chegaram 1 hora antes. Eles já afinaram, eles já cantaram, eles já passaram o som. Eles chegam antes e eles saem depois, isso durante muitos anos, para servir a sua vida. Você chega aqui, tem uns irmãos que estão lá no estacionamento, tomando conta do seu carro. Faça sol ou faça chuva, eles estão lá te recebendo. Faz parte do doar-se. Quando alguém se doa, algo mais pode ser feito. Quando você chega aqui, os meninos do som, da multimídia, já chegaram e eu falo para eles que som e multimídia é um dos trabalhos mais ingratos da igreja, porque eles só são lembrados quando alguma coisa dá errado. Sim ou não, irmãos? O trabalho deles é passar despercebido. É João Batista, que ele cresceu de diminua. Se lembra dos meninos, porque alguma coisa deu errado. Mas eles estão aí, chegam cedo, prepara a letra e faz aquilo, e som na internet e tal, e opera e vai. Uma equipe de voluntários que está aqui, dando o melhor para que você ouça, para que você perceba a mensagem do Evangelho. Os irmãos da intercessão. Quando você chega aqui, tem gente que já chegou 1 hora antes, está com o joelho dobrado, orando, dizendo Deus fala, Deus faz, Deus move, buscando a Deus pelas nossas vidas. O pessoal da Lepras que agora tem vindo de manhã. O infantil, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, quantas equipes do infantil estão lá se revezando? E a gente precisa de muito mais gente. E eu quero dizer isso para você em nome de Jesus, do que depender do meu coração. Você vai começar a sentir um santo desconforto de não servir e de não trabalhar na igreja do Senhor Jesus. Eu tenho um sonho de que um dia, dos novos membros, o cara só se torne membro da igreja se ele sair dali já sendo voluntário no ministério, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.
E por que isso? Porque o que Deus quer fazer é do tamanho do seu envolvimento. Quanto mais gente se envolve, quanto mais gente trabalha, quanto mais gente serve, maior a igreja vai se tornando. Eu acredito nisso. E por que isso, irmãos? Porque um pastor não dá conta de cuidar de todo mundo. Um pastor não dá conta de fazer tudo. Uma equipe pastoral como a gente tem de 6 pastores também não dá. A gente catalisa, a gente treina, a gente discipula. Mas a força dessa igreja é você. Você mesmo. Tem um dom, uma graça que está sobre sua vida. Ah, pastor, mas lá na outra igreja eu trabalhava, eu fui ferido e eu vim para cá para ter um tempo em que eu vou ser... Deixa eu te explicar uma coisa. No reino de Deus, Deus nos cura enquanto nós trabalhamos. É assim, tá? Deus não cura enquanto a gente fica remoendo a ferida. Deus cura no trabalho. É ali que Deus cura a gente. Se você quer ser curado, arregace suas mangas e comece a trabalhar e servir em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho esse sonho de um tremendo envolvimento da comunidade do Senhor no serviço de amor. Por fim, a igreja que eu acredito é uma igreja que tem centralidade na palavra, que tem relacionamentos significativos, que servem em amor, que se dá pelas outras pessoas sem esperar receber nada em troca. E ela é uma igreja que tem dependência de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações. Uma das orações que eu mais faço aqui com o pessoal do louvor é mais ou menos assim, eu digo, Deus, está tudo preparado. Tá tudo preparado, as músicas estão ensaiadas, o roteiro está pronto, a palavra está pronta. Mas nós só construímos um trono. Agora o que a gente precisa é que o Senhor se assente nele. A igreja cresce, avança, quando ela depende de Deus. Sério mesmo, irmãos, que os irmãos acham que eu digo, eu desejo ser o ministro titular da Memorial, porque eu acho que eu dou conta? Não, eu dou conta disso aí. Irmãos, eu dependo de Deus. E a igreja é uma igreja que depende de Deus. Depende de Deus. A oração é quando a gente dobra o joelho e diz assim, Senhor, isso aqui não é um negócio, não é uma empresa, não é um SA, não é um empreendimento, não é um treinamento. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela precisa depender de Deus. Que haja um mover sobrenatural no nosso meio. De acontecer aquelas... Sabe quando a gente vive umas coisas que a gente não consegue explicar? Sabe, o que está acontecendo? Eu não sei. Só sei que Deus está fazendo. E eu quero viver coisas que a gente explique, mas eu quero viver coisas que a gente não explica. Porque Deus está fazendo no nosso meio. Amém, irmãos? É chuva? Louvado seja Deus. Em resumo, nós pregamos a palavra, nós nos aproximamos, nós servimos, mas o Espírito Santo é derramado sobre nós. Palavra, relacionamentos, serviço e dependência. Qual é esse para mim o resultado? Atos 2,47. Contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, que a Memorial caia nas graças de Campo Grande. Que esse bairro, que os seus parentes, que a cidade saiba o que Deus vai fazer aqui. Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o pastor titular acrescentava dia a dia. É isso que está na Bíblia, irmãos? Enquanto isso, a equipe pastoral, é assim que está lá. Enquanto isso, o Senhor. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, é o que Deus tem movido no meu coração, uma igreja que tem um senso de missão. Antigamente a gente acreditava que Deus só salvava no domingo. Deus só salvava no domingo na hora do apelo. Tomara que o pastor faça apelo hoje, porque aí as pessoas podem salvar e nós temos que fazer apelo no final da pregação, sim, tá tudo certo. Mas eu não acredito numa igreja que Deus só salva no domingo à noite. Eu acredito numa igreja que Deus salva no domingo, mas aí Deus salva na segunda no CR, no curso da família. Deus salva na terça no pequeno grupo. Deus salva na quarta na reunião de oração. Deus salva na quinta lá no pequeno grupo. Deus salva na sexta no pequeno grupo de novo. Deus salva no sábado no culto jovem. E domingo começa tudo de novo. Porque dia a dia o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio, irmãos. Dia a dia, Deus salvando. Esse é o maior sinal de Deus, da sua benevolência para com uma igreja. Gente sendo convertida, sendo ganha para o Senhor Jesus, a gente salvando, batizando, discipulando, treinando.
salvando, batizando, discipulando, treinando, salvando, e assim vai. E o reino de Deus vai crescendo e expandindo. Por que eu estou dizendo isso aqui para os irmãos? E eu queria agora também dizer do meu coração. Dos 23 anos que eu estou aqui na Memorial, Deus tem feito grandes coisas, nós temos crescido. Mas a Memorial, se nós fôssemos comparar a Memorial a uma árvore, a Memorial é uma igreja que tem raízes profundas. Nós demos prova disso. Olha, irmãos, os dias que nós vivemos aqui juntos, por muito menos, igrejas por aí racham. Começam as divisões, e eu quero dizer, por todas as pessoas com quem eu falei, eu digo assim, eu louvo a Deus pela maturidade da igreja que nós temos. Pela postura santa dos irmãos, pela maneira como nós enfrentamos esses dias duros, difíceis para todos nós. Porque a Memorial é uma igreja que tem raiz. E é a nossa tendência cada vez mais aprofundar as raízes. E está certo, a gente tem que aprofundar a raiz mesmo. Mas uma árvore não tem só raiz. A árvore tem ramo. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que a Memorial eleve os seus olhos para dizer, nós podemos estender os nossos ramos. Nós podemos crescer mais. Nós podemos chegar em lugares que a gente ainda não chegou. O ministério infantil pode ser ainda maior. Esse lugar pode ser ainda menor. Uai. É que não ficou, né, o jogo de palavras, né? Esse lugar pode ser menor. Para o tanto de pessoas que virão. Nós podemos colocar as mãos em outros trabalhos que nós não fazemos. A gente pode ter um ministério relevante na área social, a gente pode ser uma referência no trabalho de homens, a gente pode ser exuberantes no nosso trabalho com mulheres, a gente pode ver muitos jovens se convertendo nesse lugar, a gente pode abrir um núcleo de assistência psicossocial nessa igreja, a gente pode avançar nos nossos trabalhos missionários, ampliar as nossas parcerias missionárias, a gente pode ter muitos pequenos grupos nessa cidade, nós podemos estender os nossos ramos e ser sombra e ser abrigo para muitas outras pessoas. Porque a raiz a gente já tem. Chegou a hora da gente ampliar nossos ramos em nome de Jesus. Olhar, ampliar a nossa visão. Desconfortavelmente crescermos. Como que isso encaixa na minha cabeça? Olha só, pode passar, Bruno, por gentileza, e eu encerro. Palavra, serviço, relacionamentos e dependência de Deus. Nada novo. Irmãos, no culto a gente prega a palavra. A gente exalta o Senhor. E no meu coração eu quero que a cada dia mais o culto da Memorial seja extraordinário. Do primeiro momento ao final, música bem tocada, louvor que toca o coração de Deus, quebrantamento, adoração, oração, um espírito de excelência, porque quando a gente chega aqui, a gente fala assim, estamos na santa presença do Senhor e os nossos corações sejam impactados para a glória do seu santo nome. Amém, queridos? Um ambiente acolhedor, tudo isso, culto. A palavra. Nos ministérios, o serviço. Servir. Os ministérios, irmãos, eles não, na minha cabeça, os ministérios não têm a conotação do cuidado. Os ministérios têm a conotação do serviço. No ministério a gente vem para, ralar, trabalhar, pôr o dom para rodar, pôr a igreja para crescer. Nos pequenos grupos, os relacionamentos. Ali a gente cuida um do outro. Ali a gente discipula. Ali a gente ganha pessoas para Jesus. No culto à palavra, nos ministérios do serviço, no pequeno grupo, os relacionamentos. E em tudo isso, a santa dependência de Deus. Uma igreja regada em oração que depende do Senhor. Por fim, você diz, tem segredo, pastor? Eu acho que tem. Pode passar o texto, por gentileza. O segredo de uma igreja que eu acredito, talvez estejam nesses verbos que eu coloquei aí, perseveravam em cada alma, né? Não é um verbo, mas é uma expressão. Todos estavam juntos, vendiam, todos perseveravam, tomavam, acrescentava-lhes. Sabe o que essas palavras, essas ideias têm em comum? Nada que está no singular. Está tudo no plural. Eu acredito numa igreja em que cada um faz a sua parte. Eu acredito numa igreja que não é personalista. Não é sobre o pastor titular que está à frente. É sobre o quanto nós nos envolvemos e o quanto nós partilhamos e o quanto nós avançamos. Para que assim a gente possa viver uma igreja que cresce, que avança e que vive algo novo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por fim, agora mesmo por fim, quero dizer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. É bem provável que se essa igreja votar favorável que nós nos tornemos o ministro titular dessa casa, que nós vivamos um tempo de mudança, mas não um tempo de ruptura.
Deus não me chamou para rupturas, mas eu tenho certeza que Deus me chamou para mudanças. Ruptura é assim, até ontem era assim, ó. Agora é assim, quem quer, quem não quer. Deus não me chamou para isso. Nós não vamos viver um tempo de ruptura. Deus me chamou para que gradativamente, paulatinamente, corações, pessoas, uma comunidade se envolva numa mudança. Para mim, de verdade, a nossa maior mudança vai ser não nas nossas raízes, vai ser nos nossos ramos. Nós vamos crescer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?